Imagine encontrar um espelho antigo, tão perfeito que parece vivo, mas com um segredo que mata. Em um ateliê em Lisboa, Clara descobre um objeto que já foi cobiçado por uma alquimista obcecada pela imortalidade e que pagou um preço terrível. Quando o reflexo começa a se mover sozinho e sussurros ecoam à noite, Clara percebe que despertou algo além do vidro. Inspirada em fatos reais sobre o veneno mortal do mercúrio, esta história vai te prender até a última revelação: o que está preso naquele espelho. E será que já é tarde demais para escapar? Era uma tarde chuvosa em Lisboa, e Clara, uma jovem restauradora de antiguidades, examinava um espelho barroco em seu ateliê. O objeto, com moldura dourada e entalhes intricados, viera de um leilão, de uma mansão abandonada no Alentejo. Sua superfície prateada parecia estranhamente impecável, apesar da idade. Enquanto limpava a moldura, Clara notou uma inscrição em latim quase apagada: Speculum Mortis, o espelho da morte. Intrigada, ela pesquisou a frase, mas encontrou apenas mitos sobre espelhos amaldiçoados. Naquela noite, ao ajustar a luz sobre o espelho, Clara viu algo perturbador. Seu reflexo piscou de forma independente, como se tivesse vida própria. Assustada, ela cobriu o espelho com um pano e tentou dormir, mas o som de um sussurro baixo ecoava em sua mente. No dia seguinte, ao destapar o objeto, o reflexo parecia diferente. Seus olhos no espelho estavam mais escuros, quase vazios. Clara começou a sentir um peso no peito, como se algo a observasse. Pesquisando a história do espelho, ela descobriu que ele pertencerá a uma condessa do século XVIII, Mariana de Alcântara, conhecida por sua obsessão com alquimia. Rumores diziam que ela usava mercúrio, um metal tóxico, em experimentos para alcançar a imortalidade. Clara começou a suspeitar que o espelho escondia algo além de vidro e prata. Ao examinar a moldura com uma lupa, encontrou uma fenda minúscula, como se algo estivesse escondido dentro dela. Com cuidado, ela abriu a fenda e encontrou um compartimento secreto. Dentro, havia um frasco de vidro selado, contendo um líquido prateado que brilhava sob a luz. Mercúrio. Mas por que estava ali, e por que o espelho parecia tão vivo? Clara decidiu investigar mais, sem saber que estava prestes a desvendar um segredo que custara vidas séculos atrás. Clara levou o frasco a um amigo químico, Miguel, que confirmou: era mercúrio puro, mas com traços de uma substância desconhecida, talvez um composto alquímico. Ele alertou que o mercúrio era venenoso, capaz de causar loucura ou morte com exposição prolongada. Clara, fascinada e assustada, voltou ao ateliê para estudar o espelho. Ao tocar sua superfície, sentiu um leve choque, e o reflexo piscou novamente, agora mostrando um sorriso que não era dela. Ela mergulhou nos arquivos históricos de Lisboa, buscando pistas sobre Mariana de Alcântara. Descobriu que a condessa era temida, acusada de envenenar rivais com poções misteriosas. Um diário, preservado na Biblioteca Nacional, mencionava um espelho encantado que Mariana usava para ver além da vida. O diário sugeria que o espelho era mais que um objeto decorativo, era uma ferramenta alquímica, criada com mercúrio para aprisionar algo ou alguém. Clara começou a ter pesadelos. No sonho, uma mulher de olhos vazios, vestida com roupas do século XVIII, a encarava através do espelho, sussurrando: liberte-me. Acordada, ela sentia dores de cabeça e tremores, sintomas que Miguel associou à intoxicação por mercúrio. Clara percebeu que o frasco não estava tão selado quanto parecia. Pequenas gotas haviam escapado, contaminando o ar do ateliê. Desesperada, ela tentou se livrar do espelho, mas algo a impedia. Era como se o objeto a chamasse de volta. Ao confrontá-lo novamente, o reflexo mostrou não apenas seu rosto, mas o de Mariana, com um olhar de súplica e fúria. Clara entendeu que o espelho não era apenas um objeto, era uma prisão. E o segredo mortal que ele guardava estava começando a se libertar. Clara decidiu chamar um padre, o Padre Antônio, conhecido por lidar com casos de objetos amaldiçoados. Ele examinou o espelho e ficou pálido ao ouvir a história. Isso não é apenas mercúrio, disse. O que você encontrou é um artefato alquímico. Mariana pode ter selado algo nesse espelho, algo que não pertence a este mundo. Ele recomendou que Clara destruísse o objeto, mas ela hesitava. Queria entender o que Mariana havia feito.
Com a ajuda de Miguel, Clara analisou o líquido do frasco. Além do mercúrio, havia traços de sangue e cinzas, sugerindo um ritual macabro. Nos arquivos, ela encontrou uma carta de Mariana, escrita dias antes de sua morte. A condessa confessava ter usado o espelho para tentar capturar sua alma, acreditando que o mercúrio, com suas propriedades místicas, poderia torná-la imortal. Mas algo dera errado. O ritual prendeu não apenas sua essência, mas algo mais sombrio, algo que a consumiu. Clara começou a sentir a presença de Mariana constantemente. Objetos no ateliê se moviam sozinhos, e o espelho parecia brilhar à noite. Uma noite, ela acordou e o encontrou destapado, embora tivesse certeza de tê-lo coberto. O reflexo agora mostrava Mariana claramente, estendendo a mão como se tentasse atravessar o vidro. Clara gritou, mas a figura apenas sorriu, sussurrando: "Você me abriu, agora me liberte." O padre Antônio insistiu que o espelho fosse destruído em um ritual de purificação, mas Clara, dividida entre medo e curiosidade, decidiu abrir o frasco completamente, acreditando que poderia desfazer o que Mariana começara. Ao fazê-lo, uma fumaça prateada escapou, enchendo o ar com um cheiro metálico. Seus olhos ardiam e o espelho vibrou, como se algo estivesse prestes a emergir. Clara caiu de joelhos, sufocada pela fumaça. O espelho agora mostrava não apenas Mariana, mas vultos indistintos, como sombras dançando atrás dela. O padre Antônio chegou a tempo, trazendo água benta e um crucifixo. Ele gritou para Clara se afastar, mas ela estava paralisada, hipnotizada pelo espelho. A voz de Mariana ecoava em sua mente: "Você é a chave." Antônio começou o ritual, salpicando água benta no espelho, enquanto recitava orações em latim. O vidro tremia violentamente, e a fumaça prateada formava figuras que pareciam gritar. Clara, recuperando a consciência, pegou um martelo e, com um grito, golpeou o espelho. O vidro se estilhaçou, e um vento frio varreu o ateliê, apagando as luzes. Quando a poeira assentou, o espelho estava em pedaços, e o frasco, vazio. Clara sentia o ar mais leve, mas ainda tremia. Antônio a abraçou, dizendo que o ritual estava completo, mas alertou: "Nem tudo que é quebrado é destruído." Dias depois, Clara começou a se recuperar dos efeitos do mercúrio, mas nunca mais tocou em antiguidades. Meses depois, ao visitar o local onde o espelho fora leiloado, ela soube que outros objetos da mansão de Mariana haviam desaparecido. Rumores diziam que os compradores também relataram fenômenos estranhos. Clara nunca contou a ninguém, mas às vezes, ao fechar os olhos, via o reflexo de Mariana, ainda preso, ainda esperando. O segredo do espelho não estava apenas em seu veneno, mas no que ele havia despertado algo que, talvez, nunca poderia ser contido. Se a história do segredo do espelho antigo parece absurda demais para ser real, lembre-se, as maiores ameaças não são visíveis aos olhos e espelhos refletem muito mais que imagens. Afinal, quantas vezes a sua imagem refletiu muito mais que você esperava? A única pergunta que resta é: você quer realmente ouvir o espelho agora? Se você curte mergulhar nos mistérios mais obscuros do mundo, histórias reais e teorias que arrepiam até a lógica, não se esqueça de se inscrever no canal Top Fatos. Aqui, o bizarro é rotina, o inexplicável é só o começo, e a cada vídeo, você vai se perguntar: isso aconteceu mesmo? Ou estou perdendo a razão? Ative o sino, deixe seu like e comente aqui embaixo: espelho, espelho meu, Top Fatos. A verdade está entre o que você sabe e o que ainda teme descobrir.